Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem MFJF. Por favor, jovem abençoado do Altíssimo, ao trabalho. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Contexto maior. Narrativas da história de José do Egito. Economia internacional. Era do padrão ouro. 1880-1914. Eis a compreensão monetária da época da transição do Brasil Império para o Brasil República. Final do século XIX. A origem do padrão ouro remonta ao próprio uso de metais preciosos como moeda, voltando ao quinto milênio antes de Cristo, há cerca de 7.000 anos atrás em relação a nós, quando os sumérios, localizados no Oriente Médio, passaram a usar moedas de metal. A atividade mercantil teve grande importância na economia até a queda do Império Romano Ocidental, em 476 d.C., quando a organização econômica dos romanos foi aos poucos totalmente substituída pela organização feudal da economia, em que a maioria das transações se davam dentro do feudo e o dinheiro tinha um papel mínimo. Contudo, a partir do fim do primeiro milênio, acentuado após o século XII, a atividade comercial no Ocidente voltou a crescer com o nascimento das feiras de comércio no continente europeu, reunindo produtos e comerciantes de várias regiões. Ao mesmo tempo, as cidades do norte da Itália passaram a ser o grande entreposto comercial, intermediando as trocas comerciais mercantis entre o Ocidente e o Oriente e expandindo as atividades mercantis. Nesse contexto, considerando a existência de rotas comerciais terrestres muito mal conservadas e cheios de ladrões, o transporte de grandes quantidades de metais preciosos, especialmente o ouro, tornava-se difícil e perigoso. A solução dos comerciantes foi criar documentos que representassem o valor dessas reservas de metais preciosos, permitindo assim que as transações comerciais se efetivassem sem a necessidade da movimentação física das reservas metálicas. Pouco tempo depois, nasceram os bancos comerciais na região norte da Itália, que tinham a missão de guardar as reservas metálicas e emitir certificados de depósito, que eram negociados em trocas de compras e vendas de mercadorias. Maravilhas e bênçãos divinas! Eis aí o contexto em que surgem os bancos comerciais. Com a mais absoluta certeza, se José do Egito estivesse entre nós, ele estudaria sobre o padrão ouro e sobre o surgimento dos bancos comerciais. Por favor, jovem abençoado de Deus, avança ao segundo texto. Do livro Dinheiro, Dinheiro, Inflação, Desemprego, Crises Financeiras e Bancos, de autoria do saudoso professor João Sayad. Capítulo 10, Moeda e Crédito. As teorias monetaristas parecem ser derivadas do dinheiro de épocas passadas, dos tempos medievais, quando o dinheiro era ouro, ou com a existência dos bancos comerciais, era o vale-ouro, certificados de depósitos, emitidos pelos próprios bancos, ou papel moeda, emitido como representante do ouro depositado nesses bancos. O preço médio do dinheiro era o preço do ouro. A maior quantidade de ouro decorrente da extração no Novo Mundo das Américas gerou uma inflação em toda a Europa no século XVI. Como o ouro ficou mais barato, a moeda valia menos, ou seja, o preço das coisas expresso em moeda ouro era mais alto. Era prática comum entre os soberanos absolutistas o recolhimento das moedas de ouro em circulação para derretimento do ouro e posterior emissão de mais moeda, utilizando a mesma quantidade de ouro das moedas ouro,
recolhidas da circulação anteriormente, o rei ou o duque seria o dono de mais moeda e poderia financiar seus gastos ou guerras. E o preço das coisas seria expresso em um dinheiro desvalorizado, que representasse menos quantidade de ouro. Esses ganhos do soberano são chamados de ganhos de senhoriagem e fazem parte, até hoje, entre os monetaristas dos conceitos relevantes da teoria monetária. Essa visão do dinheiro como mercadoria equivale à visão da teoria quantitativa da moeda. O preço da moeda, ou o nível geral dos preços, depende da quantidade de dinheiro em relação à quantidade de bens produzidos. Ela não considera que nas economias modernas dos séculos XIX, XX e XXI, os sistemas bancários e financeiros são mais complexos e os mercados de dinheiro e capital estão interligados. Quando se definem meios de pagamentos como papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista, o dinheiro emitido e controlado pelo governo é apenas uma parte pequena desse total. A maior parte do dinheiro provém de depósitos à vista junto aos bancos. E depósitos são a forma de financiar os empréstimos que os bancos realizam, ou são créditos que o depositante tem a receber dos bancos. Maravilhas e bênçãos divinas. Muito obrigado, jovem MFJF. Que Papai do Céu te abençoe cada vez mais, principalmente neste novo ano de 2024. Que este ano seja o melhor ano da sua vida, em relação a todos os outros anos que se passaram. Deus te max exponencialize. É isso, meu amigo. Muita paz, muita luz, muito perdão e muita sabedoria. Deus te abençoe. A Escola de Campeões tem muito orgulho da sua participação nas nossas atividades. Muito obrigado.